Olá, caros estudantes de teologia que estão aí estudando conosco no Seminário Teológico da Igreja Missionária Pentecostal. Nós estamos estudando Introdução à Teologia e Bibliologia. Já estudamos Introdução à Teologia, já entramos em Bibliologia e hoje quero me deter em um assunto relevante para os nossos dias atuais, pois se trata de um assunto que envolve questões, que envolve perguntas. Todas as vezes que as pessoas se aproximam de nós, ou quase todas as vezes, para não ser exagerado, as pessoas fazem perguntas a respeito da Bíblia, as mais diversas possíveis e imagináveis. Perguntam se nós realmente cremos na Bíblia como palavra de Deus. Perguntam por que só existem 66 livros. Perguntam como nós cremos num livro que foi escrito pelas mãos dos homens. Perguntam a origem da Bíblia. Enfim, as mais variadas perguntas surgem quando as pessoas se deparam com a Bíblia. Uns realmente por curiosidade, uns realmente por querer saber, mesmo de fato, de verdade. Pessoas que estão em busca da verdade, da compreensão dessa verdade, e também de pessoas que acreditam que para tais perguntas não existem respostas. Ou as respostas que existem são respostas vagas, respostas vazias. No entanto, nós temos aí como de certa forma falar que realmente a Bíblia ela tem uma origem, que a Bíblia tem uma história, que o processo do desenvolvimento da escrita bíblica, da escrita bíblica tem um processo histórico, há um processo histórico por trás de tudo isso, e que se as pessoas tiverem um pouquinho mais de paciência e forem realmente, se o interesse for realmente a descoberta da verdade, se elas forem buscar na história, descobrirão historicamente a origem da Bíblia, seus escritos e o desenvolvimento desse escrito, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Hoje nós queremos falar um pouco justamente desse processo histórico da Bíblia, como ela foi se desenvolvendo com o passar do tempo. A princípio é importante dizer que quando nós falamos de processo histórico do desenvolvimento da Bíblia, falamos dessa parte complexa que precisa realmente, de fato e de verdade, buscar detalhadamente na história. Isso é um trabalho artesanal, não é um trabalho simples, não é um trabalho que é feito de um dia para o outro, é um trabalho que requer estudo e muita dedicação. Bom, o que nós queremos fazer aqui hoje é dar pinceladas em cima desse processo histórico, uma vez em que todo esse processo demanda bastante tempo para ser explicado.
como o nosso tempo é um tempo relativamente curto, então nós vamos tratar de assuntos envolvendo esse processo de desenvolvimento da Bíblia Sagrada. É importante dizer que no Antigo Testamento eram-se utilizados alguns materiais para a escrita desse processo histórico da Bíblia e na Bíblia, né? A Bíblia que nós temos em mãos hoje, ela nem sempre foi assim, como nós estamos aqui vendo. Houve todo um processo para que ela assim chegasse. No Antigo Testamento, na história do povo de Deus, como todos nós sabemos, a revelação de Deus foi no Antigo Testamento para um povo específico. Nós sabemos, e você tem aí seu livro em mãos, que nos primórdios da história do povo de Deus, tudo aquilo que eles vivenciaram durante o seu processo de desenvolvimento, durante o seu processo histórico, foi registrado em alguns materiais, digamos, materiais primitivos, que nós podemos citar alguns que estão aqui em nosso livro. Por exemplo, né? Foram registrados em alguns manuscritos feitos por escribas, em alguns materiais, sendo eles a pedra, muitas inscrições antigas, famosas, feitas em pedras, foram encontradas no Egito e na Babilônia, através de um trabalho laborioso da arqueologia. Dois exemplos de pedra em pedra são a pedra moabita e a inscrição de Siloé, encontrada no túnel de Ezequias, junto ao tanque de Siloé, 700 anos antes de Cristo. Então, esse foi um dos materiais utilizados para a escrita desse processo histórico. A pedra, aí vem a argila, era um material de escrita predominante na Assíria e Babilônia, preparada em pequenos tabletes e impressas com símbolos em forma de cunha, chamados escrita cuneiforme, e depois assada em um forno ou seca ao sol. A argila é um desses materiais. Aí vem também o ostraco, que significa em grego concha ou fragmentos de vaso de barro. O outro fragmento o outro material é o papiro, material de escrito feito a partir da planta Cyperus papyrus, que era uma planta que crescia em pântanos, tinha caule afilado e triangular com 5 a 7 centímetros de diâmetro e chega a atingir 6 metros de altura. Muito abundante no Oriente, sendo muito utilizado principalmente pelo Egito e cidade fenícia de Biblos, até o 3º século depois de Cristo. O papiro, um outro material utilizado. Um outro material muito utilizado eram os pergaminhos, ou o velino. Esses são alguns materiais de escrita do Antigo Testamento. Como se dá, então, a partir disso, a partir do início dessa jornada do povo de Deus, com Deus, durante sua jornada, sua história, como se dá esse processo daquilo que a gente chama de cânon do Antigo Testamento? Primeiro,
vamos identificar o que significa a palavra cânon. A palavra cânon é proveniente do grego, no qual significa regra ou lista, uma espécie de padrão de medida. Com relação à Bíblia, diz respeito aos livros que satisfizeram o padrão e que, portanto, foram dignos de serem incluídos no cânon. O cânon, no entanto, é essa regra de medir. O cânon é uma espécie de padrão utilizado para se detectar quais eram os livros inspirados ou não inspirados. Os inspirados seriam incluídos, entrariam na Bíblia hebraica, e os não inspirados automaticamente não entrariam. Qual era o padrão? Isso nós vamos ver daqui a pouquinho. O que se era utilizado no Antigo Testamento? Vamos tratar do cânon do Antigo Testamento, depois a gente fala do cânon do Novo Testamento. O cânon do Antigo Testamento, ou seja, esse padrão, essa medida utilizada no Antigo Testamento para saber quais eram os escritos inspirados ou não, ele vai passar aí pelas maçoras. A palavra são maçoras. Em sentido amplo, o que eram essas maçoras? As maçoras eram o texto da Bíblia hebraica, desenvolvida e padronizada pelos maçoretas, que dotaram o texto consonantal hebraico e aramaico, com sinais vocálicos, com acentos e com notas relacionadas e detalhadas no texto. O texto bíblico hebraico e aramaico é fruto do trabalho dos maçoretas e por isso é denominado texto maçorético. O que acontece? Os responsáveis por registrar a história do Antigo Testamento eram os escribas. Os escribas eram os copistas da lei e da história. Quem vai suceder os copistas, os escribas, na história são os maçoretas. Os maçoretas eram um grupo de exegetas, pessoas que copiavam os textos originais ou copiavam as tradições orais ou davam continuidade à escrita da história do povo de Israel, a história do povo hebreu. Eles escreveram o texto do Antigo Testamento, que é considerado como a Bíblia hebraica. O Antigo Testamento nosso é considerado a Bíblia hebraica, mas especificamente a Bíblia hebraica estava ligada ao Pentateuco. Então, o que esses eruditos, sucessores dos escribas judeus, eles faziam? O que os maçoretas faziam? Eles pegavam, copiavam e transmitiam o texto da Bíblia hebraica, sendo extremamente
criteriosos. Tinham um controle do texto hebraico e eles se empenhavam em preservar o texto como ele estava em seu original. Qual era o trabalho dos maçoretas? Como o texto do Antigo Testamento hebraico, como a Bíblia hebraica não tinha vogais, só tinha consoantes, eles trataram de acrescentar sinais vocálicos para organizar de uma forma mais detalhada, fiel e criteriosa os textos da Bíblia hebraica. Eles tinham todo o cuidado de copiar os textos originais, em muitos deles, letra por letra, tendo o cuidado de não falhar em absolutamente nada. Depois de escrever o texto, eles reliam esse texto, e se eles encontrassem alguma falha, eles destruíam aquilo que eles haviam copiado e começavam tudo de novo. Um trabalho extremamente criterioso. No Antigo Testamento nós temos a lei escrita e nós temos a lei oral. Indo para a fonte, nós temos a lei escrita, a lei oral. A lei escrita, ela é aquela que Moisés recebe. A lei oral, também Moisés recebe. No entanto, a lei moral, ela é passada, a lei oral é passada de geração em geração. Elas também foram escritas, mas aí se dividiu ali entre o Pentateuco e outros escritos, conhecidos como o Talmud, a Mishnah, que são alguns livros também aí dessa tradição judaica. Então, o que acontece? O Antigo Testamento a Bíblia hebraica passa por todo esse processo. Nós temos a Bíblia hebraica aqui no Antigo Testamento, mas como está lá no original, há algumas diferenças da que está aqui. Por exemplo, o cânon massorético, que é considerado a Bíblia hebraica no Antigo Testamento, ela se comporta da seguinte forma, ela tem a estrutura da seguinte forma. Temos aí o Pentateuco, isso é o cânon massorético, a Bíblia hebraica. Temos aí o Pentateuco, Torá, que é o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. Nós vamos ter aí os profetas, que são chamados os Nevim. E aí se divide em profetas anteriores e profetas posteriores. Os profetas anteriores, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. E aí nós temos os posteriores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e os profetas menores. Teremos aí os escritos, que são os Ketuvim, que é a poesia e a sabedoria, composta por Salmos, Provérbios e Jó. Temos os rolos, ou os Megilotes, que são lidos no ano litúrgico, que são os livros de Cantares, o livro de Ruth, o livro de Lamentação,
o livro de Eclesiastes, o livro de Esté, o livro de Daniel, o livro de Esdras, o livro de Neemias e os livros de 1ª e 2ª Crônicas. É importante dizer que nesse agrupamento a Bíblia hebraica ela é composta de 24 livros. No entanto, pode até ser menos, pela seguinte razão: como são rolos, como os textos originais são rolos e não livros, então no rolo não existe 1ª e 2ª Samuel, é um rolo só, rolo de Samuel. Não existe 1º e 2ª Reis nos textos originais, existe o rolo de Reis. E assim sucessivamente. Não existe 1ª e 2ª Crônicas, existe o rolo de Crônicas. E ainda existem alguns livros que são juntos, como o livro de Esdras e o livro de Neemias. Então, o cânon do Antigo Testamento, de 24 a 22 livros, que é chamado de cânon massorético. O reconhecimento do cânon hebraico, cânon do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, foi reconhecida? Claro que foi. Tanto Jesus quanto os apóstolos citaram o cânon hebraico. A Bíblia utilizada no Antigo, na época de Jesus, era essa Bíblia, eram as chamadas Escrituras. O Novo Testamento foi citado por mais de 600 vezes, e assim comprova-se a autoridade do cânon hebraico, tanto citado por Jesus como pelos apóstolos. Uma outra figura que vai dar um reconhecimento do cânon hebraico é um historiador hebreu chamado Flávio Joséfo. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas: não temos dezenas de milhares de livros em desarmonia e conflitos, mas só 22, contendo o registro de toda a história, os quais, conforme se crê, com justiça, são divinos. Flávio Joséfo foi um historiador praticamente, quase que contemporâneo de Jesus. Ele vai dizer mais o seguinte: desde Artaxerxes, sucessor de Xerxes, até nossos dias, tudo tem sido registrado, mas não tem sido considerado digno de tanto crédito quanto aquilo que precedeu a esta época, visto que a sucessão dos profetas cessou. Mas a fé que depositamos em nossos próprios escritos é percebida através de nossa conduta, pois apesar de ter se passado tanto tempo, ninguém jamais ousou acrescentar coisa alguma a eles, nem tirar deles coisa alguma, nem alterar neles qualquer coisa que seja. Fecha aspas. Flávio Joséfo, historiador ali quase que contemporâneo de Jesus, ali do 1º século. Então, o que acontece? Há uma comprovação e um reconhecimento por Jesus e pelos apóstolos, há uma comprovação e um reconhecimento através de um historiador praticamente contemporâneo de Cristo, e esse cânon do Antigo Testamento, esse cânon hebraico, esse texto massorético, ele foi alvo de algumas traduções.
foi alvo de algumas traduções. O que acontece? Na história dos escritos hebreus, haviam alguns escritos chamados deuterocanônicos. Escritos deuterocanônicos. Esses escritos, eles faziam parte da história do povo. E aí o que acontece? No cânon católico, por exemplo, no cânon católico judaico, comporta 39 livros do cânon judaico e protestante. No entanto, no cânon católico existe o acréscimo de alguns livros. Esses livros, esses escritos no Antigo Testamento, conhecido como deuterocanônicos, entraram em uma tradução conhecida como Septuaginta. A Septuaginta é uma tradução grega da Bíblia hebraica. A Septuaginta é uma tradução grega da Bíblia hebraica, feita por cerca de 70 sábios judeus. Tudo indica, durante a história, essa tradução foi feita por volta do século III antes de Cristo, uma tradução muito provavelmente encomendada por um rei ou por um imperador chamado Ptolomeu, e ela foi a tradução do Antigo Testamento hebraico para a língua grega, uma vez que 3 séculos antes de Jesus, o que dominava toda aquela região era a língua grega. Então, se queria uma tradução a partir dos textos originais, até para colocar na Biblioteca de Alexandria. Foi feita essa tradução do Antigo Testamento para a língua grega, e o que foi que aconteceu? No ano 90, mais ou menos, depois de Cristo, logo depois, ou cerca de 30 anos depois, ou 20 anos depois da destruição total de Jerusalém, um grupo de judeus se reuniram para fechar o cânon hebraico. E ao fechar o cânon hebraico, ou seja, o que é o cânon? Uma espécie de medida para se escolher os textos que eram considerados textos originais, né? Textos inspirados. Textos inspirados. E aí o que acontece? Houve esse concílio feito por judeus, chamado de Concílio de Jamina, né? Onde ali eles extraíram do texto do cânon hebraico os livros considerados livros espúrios e deixaram apenas os livros considerados livros inspirados.
No entanto, uma outra tradução também foi feita. Na Septuaginta havia livros que foram, a Septuaginta, tradução do texto hebraico do Antigo Testamento, né? Haviam livros que não eram considerados livros inspirados, mas estavam lá. No ano 90, depois de Cristo, trataram de excluir os livros que eram considerados livros não inspirados. No entanto, da Septuaginta nasceu uma outra tradução chamada Vulgata Latina. Antes da Vulgata Latina, havia uma tradução também, a Vetus Latina. Também traduzida a partir dos textos do Antigo Testamento, do hebraico do Antigo Testamento para o latim. No entanto, no decorrer do tempo, foi notado que haviam erros nesta tradução. Por volta do terceiro século depois de Cristo, final do terceiro século depois de Cristo, um doutor da igreja chamado Jerônimo foi convidado pelo Papa Damásio I para fazer uma tradução da Bíblia, do Antigo Testamento, para o latim. No entanto, a tarefa de Jerônimo não era criar uma nova tradução para o latim, uma vez que havia a Vetus Latina. O que ele iria fazer? Pegar um texto que já estava espalhado, que todos os cristãos já praticamente usavam, e fazer as devidas correções, criando, de fato, de verdade, dentro desse processo, criando uma nova tradução a partir dos originais do Antigo Testamento, a partir da Septuaginta. A Septuaginta foi o Antigo Testamento utilizado pelos apóstolos, pelos religiosos da época de Jesus. Essa tradução do Antigo Testamento, dentro da língua grega. A Septuaginta, feita por Jerônimo, doutor da igreja, ela foi utilizada pela igreja a partir do pedido do Papa Damásio I, e a partir dessa Vulgata Latina foram feitas as outras traduções da Bíblia. Quando Jerônimo foi fazer a tradução da Vulgata Latina, a partir dos originais do Antigo Testamento, ele pega o Antigo Testamento junto com os livros considerados não inspirados. Em vez dos 39, ele pega 46. E faz a tradução do Antigo Testamento para a língua latina, para o latim. Ele não pega só os que eram considerados inspirados, 39. Ele pega todos os 46. No entanto, Jerônimo deixa muito claro na sua tradução
ele deixa claro, dizendo que os livros acrescentados, que eram considerados livros apócrifos, digamos assim, eram livros que serviam para compreender a história do povo de Deus, mas não eram livros inspirados, não eram livros considerados inspirados e não foram livros considerados livros inspirados. Jerônimo deixa claro que a utilidade dos livros apócrifos, ali contida na tradução dele, a utilidade é histórica. A utilidade dos livros apócrifos é uma utilidade histórica do ponto de vista de Jerônimo, que fez a tradução do Antigo Testamento hebraico para a língua do latim, que foi chamada de Vulgata Latina. Vulgata porque era popular, né? Uma linguagem bem acessível. Então, o que acontece? Qual é o processo? As pessoas dizem assim: por que na Bíblia protestante tem 39 livros no Antigo Testamento e na Bíblia católica existe livros a mais? Porque o cânon do Antigo Testamento hebraico comporta 39 livros. Os outros livros acrescentados no cânon católico advêm dessa tradução Vulgata Latina, feita por São Jerônimo, a pedido do Papa Damásio I, com a seguinte ressalva, repito, Jerônimo dizendo: os livros extras contidos na tradução são livros de fundo histórico. Os inspirados são apenas 39, os outros têm utilidade histórica. Por que há essa diferença? A diferença há justamente por conta disso. A Bíblia protestante, digamos assim, tem os 39 livros, fora os livros apócrifos. Também extraídos por esse concílio em Jâmina pelos próprios judeus. O cânon católico aderiu à Vulgata Latina com todos os livros apócrifos. É somente essa a diferença. Não foram os protestantes que diminuíram os escritos da Bíblia do Antigo Testamento. Isso foi um processo que a gente chama de canonização. Então, o cânon do Antigo Testamento acontece desta forma, dentro desse processo que eu conversei com vocês aqui. Vem lá desde o início da história do povo de Deus, com Deus, os escritos, os escribas, os massoretas e a primeira tradução para o grego, a Septuaginta, e a segunda tradução, considerada também importante, Vulgata Latina, 3 séculos, quase 4 séculos depois de Cristo. A Septuaginta, a primeira tradução da Bíblia hebraica, ela tinha esses textos, esses livros considerados livros apócrifos, que no Antigo Testamento eram chamados de deuterocanônicos, e entraram na tradução da Vulgata Latina, que foi a tradução utilizada pela Igreja, pelo cânon católico, por volta do século IV depois de Cristo, e permanece até os dias atuais. Esta é a história da canonização do Antigo Testamento. No nosso próximo encontro, nós vamos falar do processo de canonização do Novo Testamento. Todas as dúvidas que vocês tiverem, mandem lá para o nosso grupo no WhatsApp, o grupo do CETIP,
e a gente, na medida do possível, vai fazer o melhor para responder. Bom? Deus abençoe a todos, até o nosso próximo encontro.